Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente pode, usando apenas a ferramenta de gradiente radial ou degradê radial no Lightroom Classic, sair de uma foto assim para uma foto assim. A ferramenta de gradiente radial ou degradê radial eu acho que é uma das mais versáteis quando a gente pensa em máscaras no Lightroom. E ela me permite fazer muitas coisas e talvez eu pudesse usar apenas essa ferramenta na maioria das fotos. E é isso que a gente vai ver agora. Nessa foto que a gente vai editar, eu vou usar apenas os ajustes básicos e a ferramenta de degradê radial nas máscaras para conseguir esse resultado. Vamos lá então para a tela do meu computador para a gente ver a ferramenta de gradiente ou degradê radial no Lightroom. Bom, então já estamos aqui com a nossa foto aberta, sem nenhum ajuste. E a minha primeira providência é resolver essa questão aqui do colega que apareceu o reflexo dele no vidro do carro, o colega que estava trabalhando com a gente aí no dia do evento. E aqui a gente tem duas opções. Eu posso simplesmente fazer um crop e cortar totalmente esse vidro, ou então tentar remover com a ferramenta remover através da inteligência artificial. Hoje o Lightroom me permite essa possibilidade. Isso há algum tempo atrás dificilmente eu conseguiria fazer no Lightroom, mas agora com a ferramenta remover a gente consegue isso. Então eu venho aqui abaixo, logo abaixo do histograma, está aqui o meu histograma, no painel direito do módulo da revelação. Logo abaixo eu tenho as ferramentas de ajuste localizado, a ferramenta remover é esse íconezinho da borracha, e a gente tem três modos de funcionamento da ferramenta remover, e o primeiro modo é o modo remover. Para a gente utilizar a inteligência artificial, essa opção de IA generativa precisa estar habilitada. Então, feito isso, o que eu preciso fazer é simplesmente selecionar ou pintar aquela área que eu quero remover. Então, eu vou pintar todo o reflexo do colega que aparece aqui e vamos ver o que a inteligência artificial me entrega. A gente nunca sabe exatamente qual vai ser o resultado, mas é uma boa aposta nesse momento. Uma vez feito a pintura, a gente entra nessa área de refinamento da máscara e a gente vai clicar então aplicar. É claro que eu poderia subtrair da máscara ou adicionar alguma área a mais na máscara, mas me parece que a máscara está bem ok. Vou clicar em aplicar e vamos aguardar a inteligência artificial trabalhar. Então tá aí, depois de alguns segundos, esse é o resultado que a inteligência artificial me entrega. E veja, eu tenho três opções, três variações que eu posso tentar verificar se ficaram melhor. Veja, essa segunda me parece melhor do que a primeira. E talvez a terceira ainda tenha ficado melhor. Veja só, essa é a segunda, essa é a primeira, talvez a segunda tenha ficado melhor. E se eu não estiver satisfeito com nenhuma delas, eu posso clicar em atualizar e tentar mais três opções, ou eventualmente eu posso ainda pintar novamente. Aqui tem um elemento aqui que não me interessa muito, eu vou pintar aqui para ver se eu consigo remover isso. Mais uma vez, refinamento de máscara, clico em aplicar e vamos esperar a inteligência artificial trabalhar. Pronto, está resolvido. Eu acho que o resultado é bastante bom. Veja, com o reflexo, sem o reflexo, a gente resolve essa questão. Eu vou, apesar de ter gostado bastante do resultado da ferramenta remover, eu ainda vou fazer um pequeno corte aqui, um pequeno crop, porque eu acho que eu tenho muito teto aqui do carro. Então eu vou tirar um pouco desse teto aqui para melhorar a minha composição. Então feito isso, agora a gente vai partir para os ajustes básicos. E nessa foto aqui eu vou buscar um balanço de branco muito mais quente, porque é um momento de muita intimidade entre o casal. Então eu vou aumentar bastante os valores de temperatura aqui, alguma coisa aí perto de 7.500, 7.400 Kelvin. Também posso aumentar um pouquinho os valores de colorir na direção do magenta, mais 21, mais 22, talvez seja interessante. Vou aumentar a exposição, eu acho que a gente pode ter essa foto um pouquinho mais exposta, então alguma coisa aí perto de 1,15, 1,20 de exposição, mais um ponto, quase mais um ponto e meio de exposição. O contraste eu não vou mexer, porque eu vou fazer o contraste na curva. Quem sabe diminuir um pouquinho os realces, para a gente tirar um pouquinho daquele brilho mais forte lá atrás, inclusive na lataria do carro também a gente consegue perceber aqui à direita do carro, como a gente recupera detalhes com esse slider de realces. Vou abrir um pouquinho as sombras para a gente ter
um contraste menos intenso. Eu acho que o contraste menos enfatizado aqui nessa foto pode ser interessante, por isso que eu não vou ajustar o contraste nesse momento no slider de contraste. Eu vou deixar para fazer isso na curva, que eu tenho um pouco mais de controle sobre aonde eu quero as áreas escuras e as áreas mais claras da foto. Talvez abrir um pouquinho os brancos bem de leve, para a gente aumentar um pouquinho essa luz especular, esse flare que a gente tem aqui, e eu acho que isso pode ser interessante, deixar essa área do casal com menos detalhe, isso pode ser interessante, e baixar um pouquinho os pretos, porque aqui de alguma forma a gente já estabelece o contraste geral da foto. Talvez aqui em torno de menos 50 seja interessante dos pretos. Então eu quero uma foto que não tem um contraste muito intenso, e eu já estabeleço esse contraste aqui com os sliders de realce, sombras brancos e pretos. Posso aumentar um pouquinho os valores de claridade, e aí estou trabalhando nos meios tons, e talvez um pouquinho de textura também, bem de leve, só para a gente ter uma definição maior da imagem. E vibração, para a gente deixar as cores mais vivas. Então veja, eu tinha isso, e só com os ajustes básicos a gente já consegue um resultado bastante interessante. E por fim, então, aqui na curva de tons, eu vou abaixar um pouquinho os valores tonais nessas áreas de cinzas mais escuros e aumentar um pouquinho aqui nessas áreas de cinzas mais claros e criar uma curva de contraste bem leve, porque, como eu falei, não quero um contraste muito intenso nessa imagem. Acho que esse contraste um pouco mais leve dá essa sensação mais etérea para essa imagem. Então a gente tem detalhes aqui no preto da roupa do noivo, no preto do paletó do chofer, no branco do véu da noiva, do vestido da noiva. Então a gente não perde esses detalhes e mantém esse ar mais leve para a foto. Feito isso, esses ajustes básicos, é claro que eu poderia trabalhar com as cores, enfim, poderia fazer muito mais coisas. Mas acho que os ajustes básicos estão ok. Vamos partir então lá para as máscaras, para a gente ver como que a gente consegue, apenas com a ferramenta de degradê radial, trabalhar nessa foto e trazer muito mais impacto para essa imagem. E para isso, então, vou clicar aqui no grupo de ferramentas de mascaramento e vamos lá para o degradê radial direto. Ativo a ferramenta de degradê radial e a minha primeira providência é criar uma vinheta ao redor da imagem, justamente para escurecer toda a periferia da foto. Meu objetivo aqui é deixar aquelas áreas de maior interesse mais claras, porque a luz vai atrair o olhar, e as áreas de menor interesse mais escuras. E obviamente nessa foto o que mais me interessa é o casal lá no banco de trás e também essas marcações causadas pelo flare da lente contra a luz. Então eu tenho esses círculos que eu acho bastante interessante nessa foto, que dá um clima todo especial para essa imagem, e coincidentemente não há nenhuma área de flare sobre o rosto do casal, o que é bastante interessante também. Então eu também vou querer enfatizar essas áreas de flare. Mas para começar eu vou fazer uma vinheta em toda a periferia da imagem. Então eu vou desenhar um degradê radial bem amplo e bem suave. Veja que uma vez desenhado o degradê radial, eu posso, aqui em cima, logo a primeira opção das minhas ferramentas de ajuste do degradê, da máscara, é o slider de difusão. Eu posso aumentar ou diminuir essa difusão. Eu vou clicar em mostrar a sobreposição para a gente ver isso acontecendo. Veja só, mais difusão e menos difusão. Quanto maior a difusão, mais suave será a transição das áreas afetadas pelo efeito para as áreas não afetadas. Então vou deixar uma transição bastante suave, uma difusão bastante alta, vou desabilitar a opção de mostrar sobreposição e vou diminuir a exposição. E veja que o que acontece é exatamente o oposto daquilo que eu gostaria, que é escurecer a periferia e deixar o centro do enquadramento mais claro. Porque, por padrão, o efeito é aplicado dentro da máscara, dentro do gradiente radial. Então aqui eu tenho essa opção de inverter, é só marcar essa opção
e agora o efeito então vai sendo aplicado na extremidade por fora da máscara do degradê, do gradiente radial. Feito isso, então, diminuir bastante a exposição, também posso diminuir um pouquinho os realces, diminuir os brancos. O que eu quero é justamente escurecer toda essa periferia. Posso, eventualmente, percebam o seguinte, que o degradê, eu vou até puxar minha máscara um pouquinho para cima para a gente ver isso, tem essa alça, e eu posso arrastar, clicando e arrastando para um lado e para o outro, eu posso mudar a orientação desse degradê, e talvez nessa foto seja interessante fazer isso. Se eu quiser ver toda a borda da minha máscara, do meu gradiente radial, eu vou diminuir a foto usando o atalho Command-. Eu diminuo a foto e consigo ver todo o meu gradiente e consigo fazer esse ajuste de uma maneira um pouco mais precisa, um pouco mais adequada para a imagem. Para aumentar, Command+, e a gente amplia a foto. Feito isso, então, vamos para essa parte do motorista. Da mesma maneira, eu quero que o motorista tenha muito menos destaque do que o casal lá atrás. Então, mais uma vez, eu vou criar um outro gradiente radial apenas aqui para o motorista para deixar ele mais subexposto ainda. Então, clico no íconezinho de mais para criar uma nova máscara. E, de novo, nosso objetivo aqui é trabalhar apenas com degradê radial, o gradiente radial. Então, eu só vou usar essa ferramenta. Então, de novo, pego o degradê radial e vou traçar esse degradê aqui sobre o motorista. E aqui eu vou diminuir um pouquinho a difusão. Vamos ver aqui a sobreposição da máscara para a gente ter noção do quanto a gente está afetando. Aumentar um pouquinho mais o gradiente. Veja que ele tem essas alças laterais que permitem com que eu consiga moldar esse gradiente à área que eu quero. Feito isso, vou desabilitar a opção de mostrar a sobreposição e diminuir aqui um pouquinho a exposição, talvez os valores de sombra também, para a gente ter o motorista em menor destaque do que o casal lá ao fundo. Agora eu vou trabalhar justamente nessa área do sol que está se pondo aqui atrás do carro. É claro que é uma região que a gente não vai ter como recuperar detalhe, porque ela tem um nível de luminosidade muito mais alto do que todo o resto da cena. Então, de fato, essa área está perdida, mas eu posso diminuir um pouquinho esse brilho. E mais uma vez, vamos lá no íconezinho de mais, escolhemos a opção degradê radial e vamos criar um degradê radial para essa área aqui do sol. Mais uma vez, habilito em mostrar a sobreposição. E traço o meu gradiente, o meu degradê aqui nessa área. E aqui o que eu quero é diminuir, obviamente, realces e brancos, mas não vou fazer muito intensamente, porque senão eu vou tendo essa aparência de opaco, a foto vai ficando meio opaca nessa área. E eu não quero isso, obviamente não quero isso. Vamos desabilitar a opção de mostrar a sobreposição para o overlay não ficar aparecendo. Posso diminuir também um pouquinho o contraste e posso, se eu trabalhar com a exposição, é uma opção, mas perceba que nesse slider de exposição eu vou afetar muito mais a folhagem em volta, né, as árvores em volta, o carro, do que propriamente aquela área mais clara do céu. Por isso que eu não vou usar o slider de exposição aqui. Mas eu posso diminuir os valores de desembaçar, justamente para criar esse fog, essa sensação de uma imagem mais etérea, enfim, que eu acho que pode ser interessante. Então, diminuir um pouquinho os valores de desembaçar, isso vai, obviamente, diminuir o contraste, diminuir a nitidez dessa área e também diminuir os valores de textura. Vamos aumentar um pouquinho a foto aqui, só para a gente ver melhor como está ficando. Tá aí o resultado. Acho que é interessante também aumentar um pouquinho os valores de temperatura, deixar um pouco mais quente essa área, obviamente em alusão a esse sol que está se pondo aí atrás, então deixar esse brilho um pouco mais quente também. Então vou clicar aqui na esquerda, no navegador, em ajustar para a gente ver a foto posicionada no centro da área de visualização. Então os ajustes mais amplos com as máscaras de gradiente radial ou degradê radial foram feitos. Agora eu vou trabalhar nas áreas mais pontuais. E aqui o que me interessa, como eu falei no início, são essas marcações do flare e também o rosto do casal. Vou começar pelo flare. Então,
clico mais uma vez no íconezinho de mais para criar uma nova máscara, escolho degradê radial e aqui, como eu tenho um círculo quase que perfeito, eu vou posicionar o meu cursor no centro desse círculo, pressionar a tecla Shift e perceba que agora o gradiente ele vai ser traçado do centro para as bordas num círculo perfeito. Isso facilita bastante quando a gente precisa criar um gradiente na forma circular mais precisa. E aqui eu vou aumentar um pouquinho a exposição desse flare e vou aumentar o contraste e talvez até um pouquinho a claridade. E vou fazer isso em todos os flares que eu estiver enxergando, que eu estiver vendo aqui nessa foto. Eu conto aqui 1, 2, esse aqui é o segundo, o terceiro, o quarto aqui em cima, mais ou menos, da porta do carro. Então, vamos fazer isso rapidamente. Clico no maisinho, clico em degradê radial, pressiono Shift e traço o meu degradê em cima desse flare. Vou fazer um por vez, porque obviamente o ajuste não é igual para todos eles, né? Então cada um deles vai demandar aí um ajuste de exposição, de contraste, enfim, esse aqui é um pouco mais amarelo, então eu vou aumentar os valores de temperatura e de colorir também, deixar ele um pouquinho mais quente. O próximo, então, mais uma vez clico em mais, degradê radial, pressiono Shift no teclado, traço o meu degradê radial de forma circular, bem preciso. Posso aqui talvez até diminuir um pouquinho, vamos habilitar a opção de mostrar a sobreposição, diminuir um pouquinho até a difusão para esse flare e de novo aumentar um pouquinho a exposição, aumentar um pouquinho o contraste, aumentar um pouquinho a claridade e por fim esse último flare aqui em cima da porta do carro. Mais uma vez clico em mais, degradê radial, pressiono Shift, localizo o centro do meu círculo, traço o meu degradê e aqui então exposição, contraste e também aqui vou deixar um pouquinho mais quente, arrastando o slider de temperatura para a direita. Então agora falta apenas o rosto do casal. Veja só, eu tinha isso e agora eu tenho isso. Tinha isso e agora eu tenho isso. Então vou criar um degradê radial para o rosto do casal, para clarear o rosto do casal. Clico em mais, degradê radial e mais uma vez traço o degradê radial no rosto do casal. Nesse caso eu não vou pressionar Shift porque eu não quero um degradê circular ou perfeitamente circular. Então eu quero que ele envolva aqui o rosto do casal. Vou aumentar um pouquinho, bem de leve a exposição, realces, brancos. Quero que o rosto se destaque nessa foto. Posso diminuir um pouquinho a temperatura, justamente para criar esse contraste entre toda essa cor mais quente ao redor e o rosto que supostamente está na sombra, então teria um tonzinho menos quente. E posso diminuir aqui um pouquinho a textura para dar uma desfocadinha nessa área. Eu acho, como falei, isso dá um ar um pouco mais etéreo, um pouco mais acolhedor, não ter tanta nitidez, tanto detalhe nesse ponto. Também talvez diminuir um pouquinho a claridade e um pouquinho os valores de desembaçar, apenas -1 aqui, só para a gente se certificar disso. Então, vejamos, vamos diminuir aqui o painel de máscaras para a gente ver como está. E tínhamos isso, e agora temos isso. Tínhamos isso, e agora temos isso com as máscaras. Sim, apenas com os ajustes básicos e com a ferramenta de máscara de gradiente radial. Então é isso, pessoal, essa foi a ferramenta de degradê radial. E se você gostou desse vídeo, se você acha que você pode tirar algum conhecimento desse material, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, isso é muito importante pra gente. E principalmente, não se esqueça de se inscrever no canal. Só assim o YouTube entende que esse é um canal que contém material relevante, material interessante e vai mostrar esse vídeo para outras pessoas que também podem se beneficiar desse conteúdo. Além disso, quando você está inscrito, você é avisado toda vez que a gente sobe um vídeo novo para o canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.